esperando, glória a Deus, nos caminhos do Senhor, para que nós venhamos naquele grande dia ver a face do nosso mestre, né, irmãos? É tempo de, glória a Deus, de mudança, né? É tempo de nós perseverar mais, porque são dias difíceis, dias de angústia, e nós sabemos que somente Deus é a nossa força, o nosso refúgio, glória a Deus, para aqueles que crêem, né? Livro de Esther, capítulo 4, irmãos, a condenação e tristeza dos judeus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Vamos à palavra do nosso Deus. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de sacos em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe os seus cílios, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos seus eunucos do rei, que Esther tinha posto na presença dela, e lhe deu mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dizera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicaram em Sunsã, para que os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. Só tem que só, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Senhor, entre, meu Deus, na tua presença, Senhor, neste momento, meu Pai, peço a ti, meu Deus, perdoa minhas falhas, meus erros, Senhor, venha tomando comigo, Senhor, essa tribuna, Senhor, acampa os teus anjos, meu Pai, anjos com espada na mão, Senhor, anjos, meu Pai, querubins, Senhor, com brasas de fogo, meu Pai, e venha, Senhor, colocando dentro da nossa alma, meu Pai, para que venhamos nos alegrar na tua presença, Senhor, para que venhamos, meu Pai, te louvar, te glorificar, Senhor, por mais uma noite nos alimentar, Senhor. Fala conosco, meu Pai, fala com a tua igreja, meu Pai, não permita, Senhor, que venhamos sair daqui sem antes ouvir a tua palavra, meu Pai, sem antes nos alimentar de ti, meu Deus, do maná puro, Senhor, que vem direto de ti, Senhor. Peço a ti neste momento, meu Pai, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, batendo palmas e louvando o nosso Deus, irmãos. Deus é fiel, né, irmãos? Glória a Deus. Deus, nos momentos que nós achamos que tudo está perdido nas nossas vidas, Deus, Ele muda, né, irmãos? Deus, Ele faz a transformação na vida daqueles que é fiel a Deus, na vida daqueles que não abandonam a Deus por nada, que não nega a palavra de Deus por nada. Glória a Deus. A palavra que Deus tem para nós essa noite vem falando sobre Mardoqueu, uma palavra muito conhecida. Muitos conheceram Mardoqueu, quem era Mardoqueu, né? Glória a Deus, um homem, glória a Deus, que muitas vezes era humilhado, mas, glória a Deus, ele nunca negava a palavra de Deus, né, irmãos? E Deus hoje vem nos falando por nós, que Amã ali, glória a Deus, usado por Satanás, somente porque Mardoqueu, glória a Deus, assim como os judeus, ele não se prostrava perante Amã, porque eles eram tementes a Deus, eles se prostravam perante ao Deus vivo. E quanto a isso, Amã ali se corroeu de ódio, porque, glória a Deus, todos se curvavam perante ele, mas menos Mardoqueu. E para nós ver essa palavra, quanto que Satanás é sujo, aonde ali Amã, ele faz cilada para matar os judeus, ele apronta ali as suas armadilhas para tentar ali matar todos os judeus, aonde ele leva perante o rei, ele consegue ali um atento escrito pelo rei, para que fosse morto todos os judeus, para nós ver como que o povo de Deus sempre vai ser, quando estiver sobre essa terra, perseguido por Satanás.
Sempre o Satanás vai tentar destruir a herança de Deus, que somos nós, que somos fiéis a Deus. E ali, glória a Deus, a palavra nos fala que Mardoqueu, quando sabe dar glória a Deus daquilo que Amã tinha feito, ali nós podemos imaginar a tristeza daquele povo, irmãos, com saber ali que todos seriam mortos, que a ordem era para matar todos os judeus. Como quando chega essa notícia perante esse povo, como a alma deste povo se entrou em angústia. Mas nós sabemos que Deus, Ele faz promessa na vida daquele que é fiel. Deus, Ele vai na frente daquele que é justo perante a Ele. Deus, Ele já se faz tudo perfeito. Por que Deus já colocou Esther como rainha? Porque Deus já tinha ali mais um propósito na vida daquele povo, para exaltar o povo dele. Porque Deus ali já tinha tudo. Mas Deus deixou Satanás ir, achando que ele ia vencer, assim como ele achou que ele ia vencer aquele povo. Mas ali eles foram se humilhar. Mas nós podemos ver, glória a Deus, que o povo de Deus, quando chega essa notícia, eles se corromperam, eles foram todos para o jejum, eles se lançaram aos pés do nosso Deus, eles se humilharam na presença de Deus, para que Deus viesse socorrer eles. Assim é a igreja nos dias de hoje, irmãos. Não é porque nós achamos que tudo está terminado, que não há mais saída, mas sempre há saída para o justo. Deus, Ele nunca deixa o deles desamparado, irmãos. Ele nunca vai deixar a igreja dele desamparada, porque essa palavra, se nós se for, hoje, nós podemos se comparar à igreja como Mardoqueu. Quanto a palavra de Deus hoje não está sendo perseguida, e quantos povos hoje estão desmorecendo por poucas coisas de caminhar perante os caminhos de Deus, estão saindo da presença de Deus por coisas mínimas, não estão dando crédito a Deus, esquecendo que Deus, glória a Deus, Deus Ele está ali na frente. Ele coloca aquele que é dele na provação, para ver a fé do povo, para testar se o povo realmente está fiel a ele, essa igreja. Assim como o povo, eles todos foram para o jejum, eles foram para as praças, assim como Mardoqueu, ele não olhou mais, ele foi perante o pátio, o rei, e se ali ele se pôs como humilhação. E Deus ali, se nós chegar na frente, Deus ali fez um grande mover sobre a vida deles. Deus, Ele fez um grande assim, obra na vida daquele povo. Assim é na vida da igreja, irmãos. Se nós olhar, se nós perseverar, se nós pegarmos como exemplo tudo aqui que está escrito da palavra de Deus, somente nós teremos frutos, somente frutos. Vamos passar por todos os obstáculos, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Porque a igreja, nós sabemos, nós somos um povo escolhido por Deus, a herança de Deus, e ninguém toca na herança de Deus. Não há demônios, não há legiões que têm poder contra o povo de Deus. Ele pode achar que ele venceu, mas nós sabemos que ele é realmente um perdedor, um fracassado. Mas muitas vezes o povo, se colocasse como este povo, se colocasse como exemplo Mardoqueu, não olhando pelos obstáculos, olhando que tudo ali estava acabado, se o povo hoje buscasse a Deus com mais fervor, quando viessem as provações, talvez muitos não estariam como hoje, voltando para trás, desistindo da herança, desistindo da coroa da salvação. Ei, irmãos, se Deus nos chamou, Ele é responsável pelas nossas vidas. Não importa se um pela direita não quer, se a de esquerda não quer, importa que nós queremos, e aquele que quer, Deus faz o mover. Deus, Ele tira lá do abismo, assim como Davi, no momento de perseguições, quando ele era perseguido por Saul, quando ele achava sua alma, ele falava que a sua alma estava tão aflita, que estava no abismo, mas de lá Deus pegava, Deus toma ele e coloca acima. Deus, irmãos, Ele pega aquele que é pequeno, aquele que tem vontade de caminhar na vontade de Deus, aquele que não olha pelos obstáculos, Deus Ele pega e coloca de pé. Ou seja, Deus Ele exalta aquele que é pequeno. Muitas vezes o povo pode olhar para você e te julgar, dizendo: coitado, este não é um nada, este não é um ninguém.
mas se engana que atrás de você, na sua frente, há um Deus poderoso, há um Deus que não há causas impossíveis para Ele. Se basta nós crer. Muitos podem torcer pela nossa queda, muitos podem dizer: esses não vão chegar a lugar nenhum. Como assim? Amã humilhava Mardoqueu, achando que Deus não estava lá de cima somente olhando. É assim que Deus faz, irmão. Pode te humilhar, pode fazer com você o que quiser, mas se mantém firme e constante na presença de Deus, porque a partir daquele momento Deus vai mudar a história. Aquele que te humilhava vai ter que colocar sobre os teus pés, assim como Deus fez Amã fazer com Mardoqueu. Usou ele para fazer sobre a vida de Mardoqueu, abençoar ele, carregar, passear sobre ele, sobre as praças da rua, para ver que Deus exalta os seus pequenininhos, que Deus ele cuida daquele que é dele, irmãos. Eu falo assim, é sempre um exemplo para nós. Em momentos que nós achamos em tristeza, sei que é momento de dores para a igreja, mas a promessa de Deus, ela vai ser cumprida em meio às angústias. Em meio às angústias, Deus tem falado conosco que Ele vai levantar os seus pequenininhos, e muitos que torciam pela queda deste ministério vão ter que ver a glória de Deus neste lugar. Glória a Deus, aleluia. O poder de Deus neste lugar, irmãos. Muitos podem passar e falar, pode ser poucos dias, vão se fechar, mas estão se enganando, irmãos. Estão se enganando pela presença de Deus. Porque Deus ele olha pela verdade, irmãos. Assim como é tempo de nós se converter e procurar a verdade, não é tempo de nós se fazer como covardes e abandonar o caminho de Deus para voltar para o mundo. É tempo de nós perseverar, como esses homens perseveraram. Já pensou se ele fosse desistir? Ele não, ele foi para o pé do maior, que é o nosso Deus. Ele foi se humilhar aos pés de Deus, porque ele sabia que Deus ia mudar a situação do povo dele, que Deus não deixaria o povo dele ali ser morto, porque aquilo que é de Deus, irmãos, Satanás não tem poder de tocar. Ele pode até te deixar te angustiado, ele pode até deixar sua alma em tristeza, mas ele não tem poder contra a vossa alma, porque tu és os escolhidos de Deus, e aquele que é escolhido de Deus, irmão, triunfa. Satanás tem que contemplar aquilo que Deus faz nas vidas dos pequenininhos de Deus. Só basta nós, assim como a palavra já foi falada essa noite, é tempo de nós da igreja se colocar mais um pouco e perseverar e ouvir a palavra de Deus, ouvir mais a voz de Deus e dar mais um lugar para Deus entrar. Muitas vezes deixamos os corações tão endurecidos e não deixamos Deus mudar a nossa história. Queremos agir com as nossas próprias mãos, mas assim como se nós fazemos como servo de Deus, porque assim como a palavra de Deus nos fala, quando chega a notícia sobre Esther, ela também se corroeu a sua alma de tristeza pelo povo dela, pelos irmãos, ou seja, a igreja. Nós temos que estar ali pelo outro, mas mesmo assim, em dia de tristeza, que é o mais triste que nós vemos, que é dentro dos próprios irmãos que está vendo a contenda. No lugar que é para ver o amor, o povo está um com o outro se brigando. E não há mais tempo para essas coisas, irmãos. Deus tem falado tanto. Estamos vendo tantos acontecimentos acontecendo na face deste mundo, irmãos. Não há mais tempo de muitas vezes nós ficar pensando: será que vou servir a Deus ou não? Não há mais tempo, irmãos, porque nós sabemos, a palavra de Deus vai ser tristeza, assim como aquele que deixa ser usado por Satanás, como Amã. Nós sabemos ali, se for pela palavra pela frente, Amã, ele planejou, ele fez uma própria forca para forcar Mardoqueu. Ele achou que ele ia vencer. Você vê como que o inimigo é sujo, mas Deus sendo fiel, Deus ele visita os seus, ele visita o rei à noite. Fala que, glória a Deus, que o rei se corroeu. Quando o rei lê ali as crônicas, ele viu escrito que foi Mardoqueu que tinha salvado a vida dele. Glória a Deus, aleluia. Aquela forca serviu para o próprio Amã, para o próprio, assim é, para aqueles irmãos que não querem a Deus, esses que se planejam mal, esses que faz, que torcem pela queda dos outros, esses vão provar do seu próprio veneno. Então é tempo de nós, daqueles que conhecem a palavra de Deus, irmãos,
Não olhar mais para os obstáculos, não olhar mais, Senhor, estou sem força, irmãos, não há mais tempo. Peça a Deus, assim como o povo de Deus, eles pediu. Eles não desistiram, e Deus mudou a história deles. Assim são as nossas vidas. Se nós não desistirmos dos caminhos de Deus, irmãos, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai abrir portas para as nossas vidas. Se nós perseverar, não olhando, que muitas vezes nós quer ver, está certo, que nós procuramos, que nós quer ver o povo na presença de Deus. Muitas vezes a gente choramos por ver um irmão sair, porque nós sabemos que lá na frente vai quebrar a cara, porque lá na frente vão pagar um preço sem precisão. Mas nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, que mesmo pelas dores, nós temos que continuar caminhando, nós temos que perseverar, porque nós temos, irmãos, uma escada para subir para Deus, e cada passo que nós damos é um degrau que nós avançamos, arruma a vitória, arruma a salvação. Hoje eu estava pensando ali, glória a Deus, quando Deus me deu, eu pude entender o que Deus quis dizer. Que nós não viemos se preocupar, irmãos, que muitos vão ver o mover de Deus, muitos vão ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas, na vida do pastor nessa obra. Muitos podem estar torcendo, mas continua firme, que muitos vão ver o mover de Deus, o levantar de Deus. Hoje nós podemos estarmos chorando, mas amanhã podemos estarmos rindo na presença de Deus, e com Deus do nosso lado, e com a nossa vitória na mão. E aqueles que torcerem, irmãos, vai ter que contemplar a beleza de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Mas para isso dependemos de nós, para que Deus venha mudar a nossa história, para que nós venhamos a igreja vencer os obstáculos da vida, as armadilhas de Satanás, que nós sabemos que está aí fora somente para destruir, matar e roubar. Temos que nós sermos prudentes e sempre estar ligado na videira que é Deus, sempre estarmos com o nosso pensamento ligado em Deus, irmãos, porque nós mesmos sabemos, quando abrimos brecha, o inimigo ele entra e faz um estrago, irmãos, e nós já estamos vendo, nós podemos ver o que Satanás está fazendo. Eu não digo lá fora no mundo não, é dentro dos próprios templos de Deus, um lugar onde é para nós cada dia crescer mais na presença de Deus, sermos mais sábios na presença de Deus, de como nós se afastarmos dos caminhos maus. Mas muitas vezes o povo não está dando crédito ao que Deus está falando. Muitas vezes o povo prefere, glória a Deus, não passar pela provação. Todos, irmãos, para receber uma bênção na Bíblia, nós vemos que todos passaram por provação. Davi passou por uma grande provação, por pelejas, por batalhas, mas ele venceu. Assim como o exemplo Mardoqueu passou por pelejas, mas ele venceu. Assim como Jeremias, que chorava pelo povo, que clamava, venceu. Chorou, mas venceu, irmão. É melhor nós passar chorando, mas saber que quando nós partimos daqui, temos um lugarzinho preparado para nós, um lugarzinho onde não há mais dor, onde não há mais angústia, onde não há mais tristeza, onde somente a alegria que reina, que é o nosso Deus. Glória a Deus, Senhor. Por isso que vale a pena nós todos os momentos lutar. Vale a pena nós, cada momento, nem que nós está em 1, 2, porque nós sabemos que a palavra de Deus nos fala, onde há 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, no meio deles eu estou. Importante que nós Glória estamos Deus, lutando Senhor. e perseverando. E aquele que tem sede, aqueles que querem provar, somente, irmãos, aceitar a Deus como único Salvador, entregar a vida para Ele, que o resto Ele nos fará. Sair deste vale da decisão, que muitas vezes estão indecisos, muitas vezes não sabem se serve a Deus ou o mundo. Quantos irmãos que estavam, é tempo de mudança, mas nunca foram libertos. Isso é tristeza para Deus, porque nós sabemos que quando nós fazemos um voto para o nosso Deus, nós temos que cumprir esse voto. E quantos estão fazendo voto e não estão cumprindo?
Isso é momento de tristeza, porque Deus queria ali fazer um grande mover sobre a vida dessas pessoas. Deus tinha planos e promessas para se cumprir. Mas como nós sabemos, né, irmão, Deus ele não força ninguém a andar nos caminhos dele. Mas nós sabemos que no fim vai ser amargo. O fim daqueles que não aceitaram a Deus vai ser sofrimento eterno. Oh glórias, aleluia, Jesus. Que nós não venhamos se entristecer, irmãos. Que nós venhamos nos lançar nos pés do nosso Deus, que Ele vai mudar a nossa história. Que nós venhamos, glória a Deus, se espelhar no servo de Deus, em saber que em nossa frente está Deus com seus anjos para nos guiar. Saber que Deus ele vai dar ordem aos seus anjos para nos livrar de todos os perigos. Que nós não estamos sozinhos neste mundo, irmãos. Porque nós não vivemos mais para este mundo, mas para o nosso Deus. E é Ele que nos guia, como Ele guiaste aquele povo, como Ele guiaste Mardoqueu e os seus povos. Este Deus, irmãos, Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele faz prodígios na vida daqueles que crê, naqueles que têm fé, naquele que busca a Ele responde. Glória a Deus. Nós estamos sabendo, a palavra de Deus nos afirma. Deus nunca deixa sem resposta um fiel. Podemos achar que muitas vezes Deus nos abandonou. Muitas vezes nós choramos, porque a angústia é tanto dentro da nossa alma. Mas no momento em que o inimigo acha que venceu a igreja, aí Deus vem lá de cima. Deus pega pelas mãos e levanta, irmãos. Por isso que eu digo, vale a pena, irmãos, caminhar. Vale a pena, irmãos, a servir o nosso Deus. Pelo amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias infinitas contra as nossas vidas. Porque eu mesmo falo, talvez quantos de nós não era para nós estarmos aqui. Era para ter já o inimigo ter cefado. Mas hoje os tempos estão, irmãos, tempos difíceis, porque o povo não quer mais dar crédito à palavra de Deus. O povo acha que servir a Deus do mesmo jeito que está bom, não precisa mudar. Eu sou assim, vou morrer assim. Se Deus me quiser, tem que ser assim. Nós sabemos que Deus, glória a Deus, não depende de nós. Somos nós dependentes de Deus 100%. Porque Deus ele tem, glória a Deus, um paraíso para as nossas vidas. Ele tem um lugar para nossas almas, mas depende de nós querer este lugar. Depende de nós se esforçar para este lugar. Muitas vezes o povo parece ser sábio, mas muitos só usam a sabedoria para roubar, para matar, para destruir. Mas não usa a sabedoria para saber que tudo aqui é passageiro. Que a partir do momento quando Deus chamar, nós teremos que subir. Por isso que eu digo, irmãos, passe tudo o que tiver, mas que nós venhamos à igreja passar, seja tribulação, seja angústia, porque isso é lícito nós passarmos. Porque o reino de Deus é feito dessas almas, almas que vieram de lutas, almas que vieram de pelejas, almas que nunca negaram o nome do rei, que mesmo nas angústias, mas ali glorificava a Deus, exaltava a Deus. Que nós venhamos exaltar o nosso Deus, irmãos. Não deixa que a tristeza venha bater as nossas almas, não deixa que nós venhamos desanimar na caminhada, na jornada, porque nós sabemos que a jornada ela é grande, mas nós sabemos que na jornada há vitórias. Não importa, irmãos, as muralhas que se levantar, passe por ela, clame a Deus, faça como Mardoqueu e todos os judeus, vista-se de saco, se humilhe na presença de Deus, que Deus vai julgar as vossas causas. Nós sabemos que quando Deus julga, irmãos, humilhado, aquele que muito se humilha, Deus vem ali e coloca de pé. Deus ele mostra que não é como o homem pensa, mas é a vontade dele. Nós sabemos que para conseguir tudo temos que passar primeiramente pelas pelejas. Tudo temos que perseverar para receber de Deus o melhor. Temos que mostrar para o nosso Pai que nós somos fiel a Ele acima de tudo.
fiel acima de tudo. Deus na nossa vida tem que ser, irmãos, em primeiro lugar. Devemos estar na casa do Pai, servindo a Ele, não por riqueza, não por bens materiais, mas sim por amor, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Gratidão por tudo que Ele tem feito por nós até hoje, nos guardar, nos protegido e nos dar de vida com abundância, né, irmãos? Enquanto muitas vezes muitos só reclamam, muitos só murmuram, porque nós sabemos, assim como no livro de Apocalipse, né, nos últimos tempos o povo só verão povo murmuradores, povo reclamões, povo que não dá crédito à palavra de Deus, povo que não quer se converter a Deus. E aonde nós estamos vendo Deus cobrando o mundo, e mesmo assim nós vemos povo ainda dizendo que a natureza, que é, glória a Deus, aquecimento global, mas não vê que é lá de cima a mão de Deus pesando sobre a maldade do homem, sobre essa terra. Como as coisas de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Deus, Ele fala, porque Deus sabia de tudo, e assim são os dias que vivemos hoje, dias de tristeza, que nós vemos o povo, muitos aqueles que, glória a Deus, conhecedor da palavra, olhando, voltando para trás, não dando crédito à palavra de Deus, somente quer a bonança, mas não quer o abençoador, somente quer servir a Deus se Deus abençoar. Nós não podemos, irmão, servir a Deus, tem que ser com amor, porque o melhor Ele já tem nos dado, que é a coroa. O melhor é ter nosso nome escrito no livro da vida. Tristeza é para aqueles, naquele grande dia, chegar lá, não ter o nome escrito no livro da vida. Já pensou que tristeza vai ser, irmãos, para aqueles que outrora estavam dentro, conhecedor da palavra de Deus, quando chegar perante um grande julgamento, e quando lá abrir aquele livro, o teu nome não está escrito no livro da vida. Já pensou a pessoa, que amargura que vai ser naquele momento, e saber que conheceu, que teve a oportunidade na palma da mão, mas não quis pegar a oportunidade. É tempo da igreja se despertar, irmãos. É tempo do povo de Deus se despertar para Deus honrar. Que Deus vai fazer o melhor na nossa vida, irmãos, se nós continuarmos fiéis a Deus, passando por tudo. Deus vai abençoar a obra dele, e o que era tristeza vai se transformar em alegria, irmãos, porque Deus é fiel na vida do justo, como Davi diz, né, irmãos? Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência, porque Deus, Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, irmãos. Que nós venhamos cada dia mais e mais se perseverar na presença de Deus. Venhamos querer de Deus cada dia mais e mais agradar a Ele, sair do muro, busca a Deus, serve a Ele quando Ele está dando oportunidade. Muitas vezes fala, não, eu não vou, vai esperar até quando, irmãos? Talvez nós não sabemos, nós não conhecemos o amanhã, nós só sabemos, irmãos, do agora. O deitar, nós sabemos que vamos deitar, mas o acordar, somente Deus. Talvez quando fecharmos os olhos, podemos acordar em um lugar e depararmos e não ter mais volta. Se quer paz, busca a Deus enquanto Deus está dando oportunidade. Abra a boca para aquilo que Deus deu e faça a vontade deles, irmão. É tempo de arrependimento, é tempo do povo se converter a Deus, do povo abrir mais a alma e buscar entendimento de Deus e ver os acontecimentos que Deus está alertando o povo, irmãos. Estamos vendo coisas que nunca imaginaríamos ver. Assim como Deus já tem falado, irmãos, já foram soltos demônios para destruir,
Porque Deus, Ele está cansado sim, do homem, do povo em geral, ser humano, por não dar crédito à palavra dele. Por isso Deus soltou demônios que nós estamos vendo causando morte e destruição. Não é Deus culpado, é o próprio ser humano. É o próprio ser humano que foi então feito por amor, que criado com tanto amor, e deixou Satanás bradar mais alto. Por isso Deus permitiu que fossem soltos demônios para destruir, irmãos. Estamos vivendo os últimos tempos e o povo não está se despertando. A igreja não está se despertando. Mas o que Deus fala para nós essa noite, para a igreja, para aquele que é fiel a Ele. Mas mesmo em tantas tribulações, angústias, muitos verão ainda viver, Deus honrar ainda o povo dele, honrar o que Ele escolheu para fazer a obra dele, irmãos. Que nós venhamos se manter firmes na presença de Deus, que nós venhamos caminhar cada dia mais e mais, buscar mais, descer mais no pé do oleiro, porque nós somos vasos, somos de barro. Sabemos que a qualquer momento, se nós cair, nós se queremos. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus a todo momento, porque somente Deus pode nos modificar, pode nos punir para nós estarmos perfeitos, para que o inimigo não venha achar rachadura em nossas almas e entrar, irmãos. Que Deus é maravilhoso, que nós venhamos dar glória, dar aleluia ao nosso Deus, irmãos. Nós não venhamos vir com a alma alegre e vamos adorar enquanto nós estamos tendo a oportunidade. Vamos adorar a Ele com toda a nossa alma e dizer que nós somos verdadeiros adoradores, que nós vamos adorar, não importa o que vier, nós vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso amor, irmãos. Essas são as palavras que Deus tem colocado na minha alma essa noite, irmãos. Se coloquem perante Deus, porque aqueles que torceram para a tua queda vão ter que ver Deus te levantar, assim como Deus fez na vida de Mardoqueu. Amã teve que fazer a glória de Deus sobre a vida dele, e provou do seu próprio veneno, foi enforcado com a sua própria forca, porque é isso que Deus faz com aquele que toca no ungido dele, irmãos. Deus fala, se for preciso, irmãos, Deus mata, mas ai daqueles que tocar no pequenininho deles, irmãos. Se for preciso, Deus tira a vida daquele que se levanta contra o que é justo a Ele, irmãos. Então que nós venhamos ser justos, que nós já sabemos o poder que Deus tem sobre as nossas vidas, nós já sabemos o que Deus pode fazer nas nossas vidas, se nós temos fé e crer que Deus é o nosso caminho, que Deus é o nosso Pai, que somente nosso Deus é vida com abundância, irmãos. Que Deus possa colocar no irmão, dentro da alma de cada irmão, irmãos, possa cada dia mais e mais dar força para nós caminharmos, possa nos calçar com sapato de fogo para nós pisar em espinhos e em serpentes, porque nós temos que estar preparados, né, irmãos, com o escudo na mão, prontos para lutar cada dia, vencer as pelejas, cada dia matar aqueles que se levantam, que é Satanás, né, irmãos, contra as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Peço, irmãos, coloquem o pé, irmãos.